Olá, tudo bem? Meu nome é Allan Kardec, eu sou professor aqui da Unemat de Nova Chavantina e no vídeo de hoje vamos falar sobre lei dos cossenos. Eu tenho certeza que você não conhece bem a lei dos cossenos, mas vamos aprender isso hoje. A lei dos cossenos diz o seguinte: você tem aqui num triângulo, é importante falar, tá? Que neste caso você não precisa ter um triângulo retângulo, porque daí aplicaria o teorema de Pitágoras. Então, pega um triângulo qualquer. Para aplicar a lei dos cossenos, vamos precisar de 4 informações. Observe o seguinte, ó, pegando aqui somente o lado A, nós temos que, pela lei dos cossenos, nós temos o seguinte: esse lado A ao quadrado, ele é igual ao lado B ao quadrado, mais o lado C ao quadrado, menos, tá? Menos 2 vezes o lado B vezes o lado C, vezes o cosseno do ângulo alfa, que é o ângulo oposto a esse lado A. Então, essa aqui é uma relação que eu posso utilizar da lei dos cossenos. Você pode fazer essas mesmas relações para o lado B e para o lado C. O que muda nessas duas outras relações é simplesmente o ângulo oposto. Observe que para o lado C, eu vou estar falando do cosseno deste ângulo oposto a esse lado C. Quando eu tiver o lado B, eu estarei falando sobre o ângulo oposto a esse lado B. Então, observe o seguinte: para aplicar a lei dos cossenos, aqui observando para a primeira lei, nós temos 4 informações. Nós temos o lado A, o lado B, o lado C e também o cosseno desse ângulo alfa. Neste caso, se você tiver 3 dessas 4 informações, você consegue descobrir a que está faltando. Então, um exemplo claro aqui de quando aplicar a lei dos cossenos é neste problema aqui, ó. Observe que nós temos dois lados conhecidos, um lado medindo 10, outro lado medindo 8, e nós temos um lado desconhecido. E este lado desconhecido, nós temos o seu ângulo oposto, ou seja, podemos aplicar aqui a lei dos cossenos para descobrir aqui o comprimento deste lado B. Viu então o quanto é fácil usar a lei dos cossenos? Se você quer aprender a fazer esse exercício, bora pro vídeo agora! Mas antes de ir para o vídeo, eu quero pedir para você, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, tá? Isso ajuda muito o canal. Se você gosta desse e de outros conteúdos de matemática, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim que eu lançar um vídeo novo, você vai ser comunicado. Então, vamos lá! Então, para esse problema aqui, para esse exercício, nós temos, como eu tinha falado anteriormente, nós temos dois lados conhecidos, que é um medindo 10, outro medindo 8, e um lado desconhecido, que é o lado B. E nós temos o seu ângulo oposto, né? O ângulo oposto a esse lado B. Ou seja, dessa forma nós conseguimos aplicar a lei dos cossenos, que diz o seguinte, tá? Para a minha primeira linha aqui do meu problema. Nós temos então que esse lado B ao quadrado, ele é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, ou seja, 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado, tudo isso menos, tá? Esse menos da fórmula aqui, menos 2 vezes cada um desses lados, ou seja, menos 2 vezes 8 vezes 10. Tudo isso vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado B. Então, nesse caso, cosseno do ângulo de 50 graus. Ou seja, nós aplicamos aqui a lei dos cossenos para este probleminha e nós vamos descobrir aí qual é esse lado B. Resolvendo a nossa continha aí, dando andamento à nossa solução, nós temos o seguinte, que B ao quadrado é igual. 8 ao quadrado é 64, 10 ao quadrado é 100, 2 vezes 8 vezes 10 dá 160, tudo isso vezes o cosseno de 50. Beleza? Continuando aqui a resolver a nossa conta, nós temos que B ao quadrado é igual. Pega 64, soma com 100, dá 164. Tudo isso menos 160 vezes cosseno de 50. Continuando a nossa continha, vamos agora passar a raiz quadrada, tá? Porque aqui está B ao quadrado, vamos passar a raiz quadrada ambos os lados. Nós temos de B ao quadrado, passando a raiz quadrada, nós temos só B. Isso tudo é igual a raiz quadrada de 164 menos 160 vezes cosseno de 50. Fazendo isso na calculadora, bonitinho aqui, tá? Essa raiz quadrada e essa multiplicação aqui, vezes, né, 164 menos 160 vezes o cosseno de 50, nós temos que na calculadora o seguinte resultado vai aparecer, que vai ser aproximadamente 7,82.
Isso mesmo, esse comprimento aqui mede aproximadamente 7,82. Uma observação que eu faço aqui veja que eu deixei para calcular o cosseno de 50 somente na parte final. Isso porque toda vez que você for arredondar algo, arredonde no final, não arredonde no meio da conta. Então, por isso que eu continuei aqui com o cosseno de 50. Faça um teste. Se você começar aqui e colocar cosseno de 50 aqui no começo e colocar um valor aproximado, provavelmente você não teria este resultado aqui, tá? Ou às vezes seria o resultado próximo, tá? Então, beleza, dando essa dica aí, nós agora podemos fazer o seguinte: observe que sabendo este lado agora, tá? Sabendo este lado aqui agora, nós podemos aplicar a lei dos senos. Isso mesmo, essa aqui é a lei dos cossenos. Nós descobrimos que esse comprimento aqui mede 7,82. Mas agora, uma dica, uma dúvida que eu peço para vocês resolverem é como aplicar a lei dos senos para descobrir os outros ângulos. É fácil, tá? Então, no card aqui em cima do vídeo, tá? Vai estar aparecendo aqui em cima como aplicar a lei dos senos e você vai descobrir como encontrar os outros ângulos deste nosso triângulo utilizando a lei dos senos. Então, esse vídeo era só isso. Não se esqueça de deixar o seu gostei se você realmente gostou desse vídeo e também se inscrever no canal para saber esses e outros conteúdos. Tchau e até logo!